uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você, com a sua família, que gostam não simplesmente de acompanhar o programa, mas gostam de repercutir os assuntos, de debater os temas que nós tratamos aqui nos estúdios, aí na sua casa, ou nas redes sociais, ou aí pessoalmente, ou de outras formas. O importante é que os temas que são colocados aqui possam realmente chegar até você com o objetivo de te provocar, te instigar, levar até você a curiosidade da pesquisa, a se interessar a ler, a buscar informações, a ir atrás da resposta, a se interessar pelos estudos das Sagradas Escrituras e da teologia. Esse é o objetivo do Vejam Só. Não é só levar uma resposta pronta, definitiva para você, mas é te levar a uma reflexão, a pensar, a buscar, a se interessar, a estudar. E é esse retorno que, graças a Deus, nós recebemos dos nossos telespectadores, de pessoas que foram incentivadas a começar os estudos por conta do programa, ou a forma como o programa conseguiu ajudar aqueles que já estudavam e assim por diante. Aliás, se você quiser conversar um pouquinho mais, não só sobre o programa, sobre teologia, observar e conhecer um pouquinho dos bastidores, segue lá no perfil do Instagram também, @Zeca_Pereira. Por lá a gente consegue conversar, bater papo, responder alguns questionamentos. O pessoal manda muita sugestão de tema por lá também, de convidado, indicação. Bom, chega por lá que a gente consegue conversar com mais calma e tranquilidade também. Afinal de contas, o tempo aqui no Vejam Só passa muito rápido. E pensando nisso, vamos aproveitar para a gente ganhar tempo na nossa conversa de hoje. Já vou apresentar os meus convidados e, na sequência, vou apresentar o tema que nós iremos debater na noite de hoje. Bom, é com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente o professor e escritor Natan Rufino. Ele que é um nome, sempre que aparece, muito comentado e, quando não aparece, muito pedido. Professor Natan, obrigado pelo carinho, retornar ao Vejam Só. Sempre uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, é um prazer. E é verdade, depois você olha lá, você já deve olhar lá de vez em quando nos comentários. Minha esposa olha mais. Ah lá, tá vendo? É sempre assim, quando o Natan tá, o pessoal comenta muito. Quando ele não tá, comenta muito que ele devia estar. Esse tema quem devia ir era o Natan, chama o Natan. Gente, eu por mim chamava o Natan toda noite, mas é que ele não dá conta de atender a gente toda noite. Tem os compromissos dele também, né? Senão, Natan, vai virar comentarista oficial do Vejam Só. Deus a Deus, né? Boa. Ô, Natan, como é padrão aqui, vou pedir para você passar as informações do seu material, para quem nos acompanha. A maioria já conhece, já acompanha também. Para quem está começando agora, quiser te seguir, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho também, por favor. Tá bom. Bom, quem quiser me encontrar aí nas redes sociais da vida, é só colocar lá no Google o meu nome, que é Natan Rufino, e você vai encontrar o meu site, tem podcast de áudio, tem um aplicativo dentro do Telegram também, e nas redes sociais é o mesmo nome, tanto no Instagram, Twitter, Natan Rufino, você me encontra, tá? Tem alguns livros publicados que são vendidos na loja do meu site, e alguns deles são sobre escatologia, né? O arrebatamento antes da tribulação, a Bíblia, o islamismo e o anticristo. E qualquer coisa é só falar comigo lá no Telegram que a gente bate um papo. Boa, Natan, super acessível também. Um cara que é muito didático, muito legal aprender com ele. E sempre que ele vem aqui é uma aula. Tenho certeza que você que vai acompanhar vai curtir demais. Nós vamos deixar os contatos do Natan durante a nossa conversa, mas também nós vamos deixar tudo lá no nosso perfil oficial do Instagram. Então, se por algum acaso passou aí, não anotou, não deu tempo, alguma coisa, vai lá no nosso perfil oficial que você acessa por lá também e consegue localizá-lo, tá bom? De novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela consideração com o Vejam Só. E nós temos o privilégio de receber aqui também, nesta oportunidade, ele que é, sócio já do programa, já acertou com o Weber, Bispo Hildo, uma parcela lá do Vejam Só já? Já pediu? Não pediu, né? Não pedi nada, não. Bispo Hildo Melo, um amigo do Vejam Só, um amigo, sempre muito bacana recebê-lo também, muito carinhoso com o programa e a recíproca é verdadeira. Meu irmão, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Obrigado, Zeca, uma alegria sempre participar, sempre estar aqui, conversar sobre a Bíblia, conhecer o pastor Natan, né? E vamos lá, né? Vamos usar o debate, eu fico feliz com essa oportunidade. Sim, a gente, mais do que debater,
colocar as ideias sobre a mesa, da gente poder aprender. É um tema complexo, difícil. Verdade. Sempre como na escatologia, né? Escatologia nunca é fácil. Nada fácil. Mas é o que o pessoal mais gosta de ouvir aqui no Vejam Só, é sobre escatologia. Para a gente começar, bispo, vou pedir as informações da igreja para a gente, por favor. Tá, eu sou bispo da Igreja Metodista Livre no Brasil e em Angola, mas também pastoreio uma igreja que fica aqui em São Paulo, no bairro de Mirandópolis, Rua das Rosas, número 445, ali pertinho da Praça da Árvore. E os cultos dominicais, os principais, né? Domingo às 10 da manhã, todos são muito bem-vindos. Boa, fica aí o convite também. Nós vamos deixar os contatos do Bispo também à sua disposição durante o programa e lá no nosso perfil do Instagram. Com calma, com tranquilidade, você acessa lá para ter outras informações do Ministério do Irmão ou, obviamente, tirar dúvidas sobre o tema que nós vamos tratar. E hoje está acompanhado de alguém especial, hein, Bispo? Hoje eu trouxe minha esposa, olha, que alegria. Boa, tá ali tá atrás da câmera, Tá boa, ali, veio visitar também. Trouxe reforço hoje, né? Vim, olha... Boa. Muito legal. De novo, obrigado, Bispo, pelo carinho e consideração com o programa. Meus irmãos, hoje nós vamos ter a oportunidade de tratar sobre um assunto que já foi pauta aqui no Vejam Só, em outros momentos também, mas é sempre um tema que aparece nas sugestões que nós recebemos lá pelas nossas redes sociais. E é um assunto que gera muita dúvida de fato. Não é algo simples de responder e nós vamos ter a ousadia hoje de entrarmos nessa discussão novamente. E o texto base para a nossa conversa de hoje está lá em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 7, de forma mais específica, e eu vou ler aqui o versículo de número 8, tá? Diz o seguinte, ó: E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. E a pergunta que surge é: o que são? Quem são? De onde vêm? O que vão fazer? Quais são essas figuras, essas personagens? Tem tanta, mas tanta possibilidade. Você escuta tanto, mas tanta coisa sobre o assunto, que nós vamos tentar hoje contribuir de alguma forma para a gente responder essa pergunta. Daqui a pouco, inclusive, vou colocar a enquete que vai gerar em cima desse tema também para você que nos assiste participar também, mas eu vou começar pegando as opiniões dos meus convidados e tentar entender que linha que eles vão caminhar na nossa conversa de hoje. Professor Natan, vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema aí? O que são, quem são, o que vão fazer, o que é isso aí, Gog e Magog? O que come, do que se alimenta, onde vive, né? É quase um Globo Repórter, né? Na verdade, Zé, que eu vou até te contrariar um pouco. Eu acho que esse texto de Apocalipse, capítulo 20, ele não é o texto principal do oráculo relacionado a Gog e Magog. Eu acho que ele... Ezequiel, né? Exatamente. Ezequiel 38 e 39, eu acho que ele é o texto profético principal. E ali em Apocalipse, capítulo 20, é como se fosse uma espécie de eco, né? É uma referência ao significado emblemático de Gog e Magog. Porque, pelo que me parece, Gog será o último inimigo do povo judeu sobre a terra e travará uma batalha fortíssima. E eu vou até falar uma coisa assim muito absurda, com muita irresponsabilidade, porque eu não sei nem se eu vou poder provar, mas eu penso que Gog é, na verdade, o anticristo, tá? Existem interpretações diferentes, até mesmo dentro do campo pré-tribulacionista, né, do qual eu faço parte, que pensa totalmente diferente de mim, mas eu acho que as escrituras nos levam a pensar que Gog é o mesmo a respeito do qual todos os outros profetas falaram, que leva muitos títulos, e Gog seria apenas mais um deles. Só para a gente, já que o irmão já citou a profecia de Ezequiel, é a mesma? Ezequiel está fazendo a mesma profecia lá de Apocalipse? Não, são dois eventos totalmente diferentes e, inclusive, a terminologia, o palavreado dos textos demonstra que não é o mesmo evento. Há características diferentes. Embora a palavra Gog e Magog apareçam, né, trazendo aí essa pegadinha, são coisas distintas. Tá. E lá em Apocalipse também relacionado à nação Israel. Quando ele fala sobre sitiar a Cidade Santa, sim.
né? Porque Cidade Santa, a não ser que o contexto mostre o contrário, é sempre uma referência a Jerusalém. Boa. Bom, você já viu aí que já tem alguns pontos aí que nós vamos ter divergência aí clara, né, na nossa conversa. Mas, bom, bispo, quero ouvir o irmão também, né? Dê aí o seu parecer sobre o que são, o que fazem, de onde vem Gog e Magog. Muito bem. Apocalipse capítulo 20 está mostrando o cumprimento, né? E nesse ponto eu já discordo do querido pastor Natan. Não são eventos distintos. Ali é o cumprimento profético daquilo que até então não teve cumprimento histórico. Ezequiel capítulo 38 e 39 descrevem esse mesmo Gog. Gog seria um príncipe, né, desse território, dessa terra chamada Magog. E há uma distinção ali em Ezequiel, e tanto não são duas batalhas ali, é a mesma batalha. Capítulo 38 e 39 é como o 39 recapitulando aquilo que foi dito no capítulo 38. Algo que a gente encontra no Apocalipse. Capítulo 19 descreve a batalha final, essa que é também no capítulo 16, a batalha do Armagedon, que é no capítulo 20, recapitulada mais uma vez, o mesmo que acontece, seguindo quase que o padrão profético, escatológico, porque ali Ezequiel é uma literatura escatológica, capítulo 38 e capítulo 39 descrevem o mesmo fato, o mesmo evento. E aí, algumas coisas curiosas que a gente encontra, em Ezequiel, ele distingue, né? Ele fala do Gog, desse território de Magog, e ele distingue isso das demais nações que se ajuntam. Quando você chega no livro de Apocalipse, ele descreve Gog e Magog como uma representação de todas as nações. Em Ezequiel, o Gog, que é o líder de Magog, vem do norte. É bem claro que ele deixa isso claro, ele vem do norte. Aliás, as profecias de Jeremias já apontavam que o inimigo vinha do norte, né? Então, toda essa... dentro desse quadro. No livro de Apocalipse, não vem do norte, vem de todas as partes da terra, né? É interessante observar essas distinções, mas é uma amplitude. A ideia ali também de povo, de cidade santa, né? É uma representação, é como 144 mil no capítulo 7. É uma representação do povo de Deus, é o remanescente de Israel. Porque a igreja, o que ela é, senão o fiel remanescente de Israel? Ela foi composta por apóstolos, a princípio, de Jesus Cristo. E Jesus é o Messias. Aqueles que têm o Messias, esses são, como diz o apóstolo Pedro, eles são a nação santa, o povo escolhido de Deus, de propriedade exclusiva de Deus, né? Então, esse sacerdócio real. Então, nós também somos filhos de Abraão, pela fé. E os verdadeiros descendentes de Abraão, ou os herdeiros da promessa, eles são, de fato, aqueles que têm o Messias, aqueles que têm o Cristo, aqueles que são da fé. E isso a gente vê Paulo trabalhando muito em Romanos capítulo... Não, o livro de Romanos como todo e Gálatas também, né? Então, o livro de Apocalipse é escrito para a igreja, para 7 igrejas. O foco é a igreja. Então, esse arraial, esse grupo ali, que está nesse acampamento, é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E é um grupo diminuto. E aí eu vou depois entrar num debate aqui com o caro Natan, falando sobre essa questão. Se tem um milênio, né, um reino de Deus milenar, com todas as vantagens, o Senhor reinando, como é que sobra um grupo diminuto que cabe numa cidade de fiéis, né? E os infiéis são como a areia do mar. Esse contraste seria realmente algo incongruente depois de um milênio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu entendo que milênio diz respeito a esse período que vai da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. E é véspera da segunda vinda de Cristo que temos esse grande conflito, que é essa batalha do Armagedon, e que é desbaratada com a segunda vinda de Cristo, que a gente vê no capítulo 19, uma descrição da segunda vinda de Cristo, e aqui, igualmente, a segunda vinda de Cristo, ele vem com labaredas de fogo e destrói todo o poder do inimigo.
num evento, obviamente, contra o povo de Deus, não contra a nação judaica especificamente. É um símbolo ali. Então, ali seria o símbolo do povo de Deus. Boa. Fiz algumas anotações aqui para a gente ver se não perde nenhum aspecto do assunto aqui. Vamos ver se a gente consegue tratar, porque tem coisa, hein? Tem coisa. Vamos lá. Ó, deixa eu rapidamente aqui abrir a oportunidade para você que me assiste participar. E você vai acessar lá o perfil no Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Toda a interação com o programa, inclusive as nossas enquetes. Põe na tela aí a enquete que nós colocamos lá para você. O que eu quero saber de você é o seguinte: Gog e Magog são, 2 pontos, tem 3 opções: príncipes da terra, anticristo e regiões geográficas, tá bom? Eles representam realmente regiões, tá? E não pessoas. Então, escolha uma das opções, vote. Na postagem seguinte, você consegue justificar a sua escolha. E você vai falar, é isso por conta disso, disso, disso. Não, eu escolhi aquela opção por conta a sua observação. Nós vamos separar algumas delas e tentar colocar aqui durante a conversa, tá certo? Então, vá lá e participe. Deixa eu falar rapidamente para você das nossas redes sociais, tá bom? Você tem o nosso perfil no Instagram, que eu já mostrei aqui, @programa Vejam Só. Da mesma forma, você nos encontra no Facebook e no YouTube, Programa Vejam Só. Nós reativamos o nosso canal lá no YouTube, então lá tem muito material para você, além dos programas novos, inéditos. Tem uma programação super especial que nós denominamos de Vejam Só Retrô, com vários programas antigos para você poder assistir, curtir e compartilhar o nosso conteúdo, tá bom? Nas redes sociais, você consegue acompanhar também ao vivo as nossas gravações. Eu sei que isso parece ser meio... paradoxal? Não dá muito certo isso, né? Esses dias o cara perguntou, mandou no Instagram, mas como é que é ao vivo e a gravação? Rapaz, eu não sei, mas eu tô gravando e tô ao vivo. Eu sei que é desse jeito. Você me acompanha. Inclusive, já quero mandar um abraço para o pastor Jamiers, que está nos assistindo lá pelo YouTube, mandou um recadinho. Obrigado, viu, Jamiers? Então, você siga o Vejam Só nas redes sociais, ativa todas as notificações, sininho, vai por lá, deixa tudo ativado, que você vai receber direitinho a hora que a gente está ao vivo e aí você acompanha e assiste, tá bom? Então vai lá, siga lá nas redes sociais que você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo e também nas plataformas de áudio. Escolha aí qualquer uma delas, aquela que você curte, que você tem, vai lá e procure Programa Vejam Só, que você vai achar todo o nosso conteúdo à sua disposição. Compartilhe, divulgue, para que todo mundo tenha acesso e consiga também compartilhar o conteúdo do Vejam Só. E a nossa oração é, obviamente, que seja bênção para todo mundo, tá bom? Dado o nosso recado, vamos voltar aqui ao nosso tema. Professor Natan, vou começar com a questão dos eventos distintos, porque já foi logo o ponto que o Bispo Hildo destacou de ser divergente. Então, obviamente que eu vou pedir para o irmão justificar a sua visão bíblica de que está tratando ali de eventos diferentes, já que ele defende que é o mesmo evento. Sim. Bom, eu acredito que a passagem de Ezequiel 38 e 39, ela fala a respeito desse último inimigo do povo de Israel, né? Que a gente, já na Nova Aliança, vai chamar de anticristo. Mas ele tem muitos nomes, né? Ele não é chamado de uma forma só. Há títulos, nomes, nós sabemos que ele é chamado de chifre pequeno, filho da perdição, o iníquo, anticristo, há quem pense que ele também seja chamado de besta e por aí vai. A questão é que a gente sabe que ele não pode ser simplesmente mais um inimigo qualquer, porque em Ezequiel 38, 17, ele diz o seguinte, Deus falando por meio do profeta, ou o profeta falando pelo Espírito de Deus, ele diz, assim diz o Senhor, Gog, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te faria vir contra eles, ou seja, a gente tem que encontrar esse mesmo personagem em outros textos proféticos, porque Deus garantiu que ele vem falando sobre ele repetidamente. Então, a gente vai encontrar em Daniel, em Joel, em Zacarias, passagens que falam sobre esse último inimigo do povo judeu. Já lá em Apocalipse capítulo 20, você vê que ele fala a respeito de um acontecimento que é como se fosse uma espécie de último levante de ímpios e pecadores da terra, quando Satanás for solto, 1000 anos depois, né? Porque antes do início do reino milenar de Jesus Cristo, Satanás
é preso e 1000 anos depois é que ele vai ser solto, então tem esse último levante. Mas não chega a haver uma batalha como acontece pelo que é descrito aqui em Ezequiel 38 e 39, porque lá eles se reúnem, se juntam e são consumidos quase que imediatamente por um fogo que cai do céu, como está escrito lá no texto. Já aqui em Ezequiel 38 e 39, ele menciona uma espécie de confederação de nações, ele inclusive cita os nomes das nações, algumas delas são citadas com seus nomes antigos, né, como Pérsia, Cush, Put, que a gente poderia colocar nos termos atuais, como Irã, Sudão, Etiópia, Somália, Líbia, mas são uma espécie de confederação de nações liderada por esse que é chamado de Gog, que provavelmente deve ser um homem que existiu na época do profeta Ezequiel, mas que parece ser aquilo que os estudiosos gostam de chamar de dupla referência profética, né? Ele existiu, mas ao mesmo tempo algo há de se repetir nessa mesma característica, né? É como se fosse uma alusão à pessoa do anticristo de fato. Então, quando você começa a somar os versículos de Ezequiel 38 e 39, você vê que existe uma campanha que vai evoluindo, e ele consegue invadir a terra de Israel. Os exércitos de Gog vão ser mortos de uma forma estranha, porque ele menciona coisas que inclusive aparecem em outros oráculos de outros profetas, falando que esse inimigo ele vai ser um reino dividido e eles vão se matar uns aos outros. Eles tomarão as espadas e uns aos outros se atacarão. Então, muitos cairão assim. E Gog será morto nos montes de Israel, ou seja, na terra de Israel. E esse texto de Ezequiel 38 e 39, pelo menos como eu imagino, como eu penso, ele parece casar com todas as outras passagens que falam deste futuro ataque do anticristo à terra dos judeus. O próprio Senhor Jesus, quando fez menção a isso, citando o livro de Daniel, lá em Mateus capítulo 24, versículo 15, ele diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel, quem lê o livro de Daniel entenda, ou seja, quando virdes ele no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja, porque o lugar santo está na Judéia. Por isso ele diz, quando ele invadiu o lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja. Porque o lugar santo está contido na Judéia. Ele não está falando de uma forma alegórica, procurando um suposto significado mais profundo. Não, ele está falando literalmente isso aí que ele quis dizer. E segundo ele, a mesma profecia havia sido dada por Daniel. E Daniel não é o único, porque, como disse o texto que eu acabei de ler, Deus vem falando sobre esse mesmo inimigo por meio de vários profetas. Daniel, Joel, Zacarias e aqui em Ezequiel. Essa questão, principalmente vindo do norte, também casa muito com a ideia que o irmão defende. Exatamente, exatamente. Inclusive, essa expressão ela vai aparecer aqui algumas vezes, né? Algumas versões em português colocam do extremo norte, outras dizem das bandas do norte ou simplesmente do norte. E se casa com todas as outras passagens que falam que esse último inimigo, a quem chamamos de anticristo, ele virá da parte do norte, das bandas do norte. Sim. Para a gente amarrar esse assunto aí também, Natan, depois eu quero ouvir o Bispo Hildo fazendo os comentários. No texto de Apocalipse parece que está falando de duas pessoas diferentes, né? Tipo, Gog e Magog. Nos outros textos, é Gog da região de... Exato. Mudou? Como é que funciona isso? Como eu tenho falado, né, diferentemente do nosso amigo aí, Hildo, né? Isso. Diferentemente do Hildo, eu penso que são dois acontecimentos diferentes. Quando lá em Apocalipse capítulo 20 ele fala Gog e Magog, é como se fosse uma referência a um acontecimento bem conhecido do povo a quem o texto se dirige. Ou seja, ele está fazendo uma referência ao último ataque na história que o povo judeu sofreu. O último inimigo profetizado, esse do qual falou Ezequiel, ou seja, é como se fossem remanescentes da mesma maldade que o povo conhece bem. É um termo que é emblemático. É como se fosse uma referência a um último levante de ímpios da terra contra o povo descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Então, não seria exatamente o mesmo homem, não é o mesmo acontecimento. E Gog parece ser um título, e segundo o que eu andei lendo, parece que Magog é uma expressão hebraica que diz respeito à terra de Gog. Ou seja, Gog e tem a terra de Gog, onde existiam outros príncipes e ele era apenas o príncipe maior, ou o príncipe-chefe da terra dele, da terra de Gog. Sim, faz todo sentido a gente pensar que quem recebeu esse texto originalmente, quando leu, isso foi um alerta muito claro, né? Eles sabiam o que estava sendo tratado ali quando João utilizou esse termo. Bispo Hildo, quero ouvir o irmão também sobre as observações aí e fazer a sua defesa de um evento único aí também, por favor. Sim. Bom, eu já chamo a atenção, o uso de anticristo, o termo anticristo aparece
unicamente nas epístolas de João e se referem claramente ali a falsos profetas e não a líderes, digamos, políticos, a qualquer liderança política. Eram falsos profetas que saíram até do meio do grupo cristão e que negavam que Cristo tinha vindo em carne. Há muitos anticristos e já estão por aí, afirmou categoricamente. Então, e se tratasse de anticristos, eles seriam anticristãos e não antissemitas, necessariamente. Então, ali eu acho que já teríamos um segundo problema. Mas eu entendo que Natan esteja se referindo também, ou talvez mais especificamente, a uma ideia de besta apocalíptica. Senão, talvez ele possa, na sua fala, me corrigir minha compreensão. Porque se for, aí eu concordo. Porque para mim tem a ver com a besta. Tem a ver com o iníquo, com aquele iníquo que o Senhor destruirá com o sopro da sua boca, né, por ocasião da sua segunda vinda. E Ezequiel capítulo 38 e 39, eles estão encontrando o seu cumprimento nessa descrição que nós vemos já no capítulo 16 de Apocalipse, no capítulo 19 em especial. E a gente vê ali os termos reuniu as nações, esse líder, né, que eu chamaria de besta e não de anticristo, porque para mim anticristo seria algo que tem a ver com um falso profeta, mas a besta, esse líder político, ele reúne as nações, eu diria, seduzindo, e é todo um aspecto de sedução que você encontra já no capítulo 16 de Apocalipse, né? Que sai para seduzir. No capítulo 19, a ideia também está ali há uma sedução das nações, é o espírito maligno, né? Que vai agora seduzir estas nações para a última batalha, para essa que é a batalha do Armagedon. Essa é a última batalha, claramente na Bíblia, é a batalha do Armagedon. No capítulo 19, veja só, Natan, no capítulo 19, a descrição que é a segunda vinda de Cristo, né? E que põe fim a essa batalha, termina com o quê? Com uma carnificina sem precedentes na história. Reis, e é o que tem lá no capítulo 38 e 39. E que as aves são convocadas, as aves do céu são convocadas para comer a carniça desses reis e desses inimigos do povo de Deus. E aí eu entraria, né, em conflito, porque não se trata de uma cidade em questão, embora ela seja muito representativa do que a gente chama da Nova Jerusalém, do povo, do Israel espiritual. Nós chegamos a Sião espiritual, nós fazemos parte dessa Sião espiritual. Então, esse povo de Deus agora está sofrendo o seu último embate. Aí eu chamaria que é a grande tribulação final, porque para mim a grande tribulação que foi ali referida em Mateus capítulo 24, mencionado, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, mencionado pelo Natan, ela era naquela geração. Esta geração sofrerá isso. E isso fica claro em Mateus capítulo 23, quando Jesus fala e se dirige aos líderes dos judeus e os chama de hipócritas, raça de víboras, e que eles, sobre aquela geração, sobreviria tamanho juízo, né? E aí ele profetiza que não vai ficar pedra sobre pedra, a queda do templo. E tudo isso aconteceu naquela geração. Tá? A grande tribulação de caráter judaico sobre Jerusalém se deu ali. E agora, a gente vê no Apocalipse uma grande tribulação já não mais de caráter judaico. Perceba bem, capítulo 7, a gente vê quem são estes e de onde vieram. Esses são os mártires provenientes da grande tribulação e eles são de todo povo, tribo, língua e nação, de todas as partes do mundo. Então, é alguma coisa muito mais abrangente que cresce. E ali no capítulo 19, então nós temos uma descrição de uma derrota cabal de todas essas nações impenitentes que foram na conversa do diabo, de Satanás e desse líder que se chama besta, dessa Babilônia que cai. E todos são destruídos, completa destruição dessas nações e as aves comem. É o que está lá escrito, Natan. Está escrito no capítulo 38, no capítulo 39. Então, eu não vejo como a gente não entender que ali seja uma clara
referência ao cumprimento, como se dará ao cumprimento. Muitas vezes os cumprimentos escatológicos dessas profecias não são estritamente literais, como em pequenos detalhes, mas na sua grandeza estão lá. Então, para mim, se trata do mesmo evento que é repetido, a semelhança do que acontece. Capítulo 38 de Ezequiel fala do conflito que é agora em pormenores, repetido no capítulo 39, e o mesmo no capítulo 19, e agora voltamos ao capítulo 20 com mais detalhes, talvez menos até detalhes, mais detalhes temos no capítulo 19, e falando da vinda de Cristo, porque Cristo é que vem com labaredas de fogo, e Ele defende o seu arraial, e destrói esse inimigo, esse iníquo, com o sopro da sua boca, e todos aqueles que são dele. Na sua visão, Bispo, fica uma dificuldade só do entendimento assim, do uso, porque em Ezequiel parece ser muito relacionado a uma pessoa. Quando a gente vai lá para Apocalipse, parece ser mais um sistema, vamos dizer assim, ou uma ideia, ou alguma coisa mais abrangente. Sim, é interessante isso. É interessante isso, porque todo mundo já tentou, especulou sobre quem seria Gog e quem seria Magog. Há várias possibilidades, mas nada certo. É um texto profético, é um texto escatológico, é uma figura de linguagem. O livro de Apocalipse, capítulo 20, quando cita Gog e Magog, ele fala, no certo sentido, as nações serão reunidas e as descreve com essa terminologia, Gog e Magog. Ele dá para a reunião de todas as nações o título Gog e Magog, porque Gog e Magog representam toda a oposição do inimigo contra o povo de Deus, a última oposição do inimigo. A gente vê o seguinte, no livro de Apocalipse mostra o diabo levantando a besta que emerge do mar, né? É interessante, capítulo 21, descrição da Nova Jerusalém, não tem mar. Né? E no capítulo 20 diz lá, o mar deu os mortos que nele haviam, e a gente vê a besta emergindo do mar. Eu fiquei chateado quando eu li que não tinha mar. Eu falei, o mar é tão legal, né? Eu gosto do mar. Mas a ideia é o que o mar significa, representa. O mar, a questão da fronteira, de onde vinham os exércitos romanos e os inimigos. Não tem fronteira, não tem inimigos, nós estaremos na Nova Jerusalém. E por isso é esse caráter simbólico, num lugar seguro, né? Não tem besta emergindo do mar, não tem mortos vindo do mar. Eu acho isso lindo. Então, essa leitura, procurando entender o significado do Apocalipse, vendo em Gog e Magog aqui, essa representação de toda oposição, de todo maligno. Agora, não é apenas a besta ou o falso profeta, é tudo, é uma conjuntura total, global, que vem para o último conflito, quase que eu estou lá com a Ellen White, o grande conflito, mas haverá esse grande conflito, haverá essa última besta, essa coisa terrível e o Senhor há de nos defender. Amém. A internet estremeceu agora com essa citação do Bispo Hildo. Vamos lá, Natan, eu quero ouvir os seus comentários também, porque parece-me que o Bispo está defendendo uma questão mais espiritualizada da coisa, e você vai numa questão mais prática mesmo, né? Uma batalha, espada e aquele conflito mesmo. Que não deixa de ser espiritual, né? Eu costumo dizer que você não precisa pregar versículos da Bíblia em pétalas das rosas para que elas glorifiquem a Deus. Porque elas são assim e já são o reflexo da glória, né? Então, às vezes, eu acho que a gente se perde um pouco quando tenta encontrar esse suposto significado mais profundo. Por exemplo, uma das razões por que eu não concordo com a interpretação do Hildo, aqui no texto de Apocalipse 20, é que ele estava sugerindo que isso aqui falava da besta, como se fosse uma mesma coisa e tal, né? Mas no versículo 10 diz que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, que na verdade é quem é o protagonista aqui do acontecimento. Ele começa o versículo 7 dizendo que quando se completarem os 1000 anos, ele diz, Satanás será solto da prisão. E é ele quem seduz as nações, não é a besta, não é o anticristo, é Satanás. Embora a gente saiba que as ações do anticristo ou desse último grande líder sejam influenciadas pelo inimigo, Satanás e tudo mais, o texto aqui, ele coloca o protagonismo no próprio diabo. E aí, quando chega no versículo 10, ele diz que ele, o diabo, o sedutor deles, a quem ele chamou de Satanás, no versículo 7, ele diz, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram, não só a besta, como também o falso profeta. Então, antes do início dos 1000 anos, lá no capítulo 19, na batalha de Armagedon, da qual falou Ezequiel 38 e 39, que a gente vê no capítulo 19 de Apocalipse,
a besta e o falso profeta realmente receberam a sua punição. Então, quando o diabo, nessa ocasião, depois dos 1000 anos, é lançado lá, a besta já está lá. Não é ela quem está sendo lançado lá agora, né? Então, eu vejo isso muito claramente. E em relação ao capítulo 19 de Apocalipse, né, que é um pouquinho antes aí, ele está falando exatamente sobre a volta de Jesus, com todos os seus santos, que é aquilo que também foi previsto por Paulo, quando ele disse que o Senhor Jesus há de matá-lo com o sopro da sua boca, quando ele vier. Então, essa destruição prevista do anticristo, ela acontece exatamente ali, em Atos 19. Seja o anticristo a besta, seja o anticristo o falso profeta, ele recebe o seu fim em Apocalipse 19. 1000 anos depois, quando Satanás é solto, que tem esse último levante, que não é uma batalha, porque eles são consumidos por um fogo que cai do céu, antes de entrarem na cidade de Jerusalém, já na guerra de Ezequiel 38 e 39, que no meu ponto de vista é uma referência ao anticristo, ele invade a terra de Jerusalém, ele vai ser morto lá. Jesus disse que ele vai invadir o lugar santo, quem estiver na Judéia deve fugir. Na verdade, até Daniel capítulo 11, não sei se é o versículo 45, ele diz que o anticristo acampará as suas tendas palacianas entre o mar Mediterrâneo, o mar Grande e o monte do templo. Ou seja, ele vai acampar o seu acampamento militar, ele vai estacionar o seu acampamento militar ali. Ou seja, ele vai invadir, ele vai conquistar, que é exatamente a mesma coisa que se fala sobre as campanhas militares dessa guerra de Gog, da terra de Magog, em Ezequiel 38 e 39. Essa guerra, que no meu ponto de vista é a batalha do Armagedon, né? Ela vai ter o fim quando Jesus vem do céu e mata ele com o sopro da sua boca. Ele é lançado no lago de fogo, como inclusive vai reforçar Apocalipse 20. Quando o próprio Satanás for lançado lá, quando ele for liberto 1000 anos depois, já está lá a besta e o falso profeta. Então, eu vejo que são situações diferentes, acontecimentos diferentes, e tem toda uma cronologia muito específica. O Bispo Hildo até levantou na primeira fala dele essa questão do milênio também. Professor Natan, vou pedir para o irmão comentar um pouquinho sobre isso, já que o bispo defendeu ou levantou algumas questões aqui que dificultariam uma interpretação dessa literalidade do milênio, ressaltando a questão dos remanescentes, né? Depois desses 1000 anos de paz. Aí, queria que o irmão falasse um pouquinho sobre essa questão do milênio também, e como é que ele interfere ou aparece nessa questão de Gog e Magog. Bom, na verdade, se você vai juntar os versículos, os textos, na forma mais lógica possível, que a palavra de Deus permite, você vai perceber que esse Gog, que é um título para o anticristo, né? Como disse o texto lá que eu li, né? Tu não és aquele de quem eu falei por meio de todos os profetas, que eu te farias vir no final dos tempos contra o meu povo de Israel, né? E você vai lá para Ezequiel 39, né? Mais para frente, que Ezequiel 38 e 39, do meu ponto de vista, não são a mesma história repetida. Não, são coisas... Ele está falando ali, está acrescentando informações novas, inclusive. Lá em Ezequiel 39, ele diz, por exemplo, o que ele não disse no 38, que ele vai ser morto na terra de Israel. Nunca mais, depois que ele for morto, se blasfemará o nome de Deus na terra, né? Fazendo uma alusão aí provavelmente ao próprio anticristo, porque ele será o grande blasfemador, falará coisas horríveis contra o Deus de Israel, né? Como Daniel menciona, e disse também que todos saberão que ele o Senhor que Deus, como é que ele diz? É o Senhor em Israel, né? Lá em Ezequiel 39, essa expressão ela é interessante, porque é a única vez, Ezequiel 39, 7, farei conhecido o meu santo nome, depois que ele matar Gog, né? Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Essa expressão ela não aparece em nenhum lugar de toda a Bíblia. Tem uma expressão parecida, que é o santo de Israel, mas em Israel esse é o único lugar onde ela aparece. É uma alusão à presença física de Jesus com seus pés na terra, talvez mais especificamente no Monte das Oliveiras, que é quando a Bíblia faz menção que ele há de descer, né? E é o santo em Israel, que é quando ele vem para matar o anticristo com o sopro da sua boca. Isso tudo acontece nesse período que eu entendo como sendo a tribulação, o final da tribulação. Os 1000 anos, eles vêm depois, e são 1000 anos literais. Eu não acredito que a expressão 1000 anos, usada repetidamente em Apocalipse, seja uma referência a 2829, a 2125, a 2342. Não, 1000 é 1000.
Se ele quer dizer 2.925, 2.322, que ele diga, né? Eu sei que a Bíblia tem figuras de linguagem, recursos de oratória, tipos, sombras e etc. Mas quando o texto faz sentido, não há por que interpretar. Então, eu acho que a melhor forma de interpretar um texto que faz sentido é não interpretando ele de forma nenhuma. Então, no versículo 2, 3, 4, 5 e 6, a expressão 1000 anos é repetida. E todas as vezes que você vai ler o contexto de cada versículo onde a expressão aparece, você observa que faz sentido que ele esteja falando de 1000 anos de forma literal. Porque, para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E parece que Deus anuncia o fim desde o começo, desde Gênesis, mostrando que o homem teria sobre a terra 6.000 anos de existência e esse último dia, ou este último milênio, seria exatamente esse milênio mencionado em Apocalipse, que é quando ele regerá com um cetro de ferro as nações da terra. Então, a toda semana nós temos um anúncio e uma lembrança de que o tempo da habitação do homem na face da terra está determinada por Deus para que sejam 6.000 anos e o 7º milênio é justamente esses 1000 anos do reinado de Cristo na terra a partir de Jerusalém. Boa. Muito bem. Vamos lá, Yuri. Já dá para dar uma emendada aqui. A primeira coisa que o pastor Natan, ou o professor Natan, chamou a atenção seria essa questão da besta, né, que eu citei. Mas eu lembro o seguinte, que eu citei que era mais apropriado, né, que não era necessariamente, mas mais apropriado chamar de besta no sentido de governante. Um governante, porque certamente há um governante liderando isso. Eu não penso nem você deve acreditar que a figura de Satanás estaria incorporada, ou sei lá, espiritual, liderando isso. Há um agente humano que vai ser esse líder. Então, esse iníquo que o Senhor vai destruir com o sopro da sua boca, ou poderia melhor chamar de besta do que de anticristo, porque anticristo, biblicamente falando, diz respeito àqueles hereges docetistas, que negavam que Cristo tinha vindo em carne e tudo mais. Então, era mais nesse sentido. Tá? Então, é mais apropriado relacionar com o líder político e que eu veria figuras de bestas, ou talvez uma outra besta, uma última besta, o iníquo, seria mais apropriado. E você falou, e concordando, que essa última batalha seria o Armagedon, se eu entendi Não bem. Apocalipse 20. Hã? Não Apocalipse 20. O 19, né? Exatamente. Uma batalha pré-milenar, né? Exatamente. Pré-milenar, né? Então porque no Apocalipse 16 fala do Armagedon, né? E descreve o capítulo 19 nos mesmos termos, é impressionante, os mesmos termos de destruição das nações e de animais vindo para um banquete para comer. E não é o cumprimento de 38, isso aqui é o 38 e 39. Citando o Apocalipse capítulo 20, Gog e Magog. Então, eu vejo o seguinte, a questão do milênio. Para mim, interpretar que Jesus Cristo vem sobre as nuvens do céu com poder e glória. No final daquele capítulo 19 não sobrou nação nenhuma. Todos os inimigos foram exterminados. Eu queria saber quem são essas nações sobre as quais Cristo reinará quando todas as nações ali reunidas contra, né, o povo de Deus foram totalmente desbaratadas, destruídas e os animais comeram, os pássaros comeram tudo. Aí a gente entra no capítulo, Satanás é preso para não mais enganar as nações que acabaram de ser enganadas. Por que não foi preso antes? Acabaram de ser enganadas e mais que enganadas, destruídas. Foram enganadas e destruídas e agora é que entra em cena o Cristo para proibir que Satanás engane as nações, prendê-lo. E prende com corrente, e tem a ideia de abismo e de chave, todas essas coisas que são muito mais facilmente interpretadas à luz da primeira vinda de Cristo, quando Jesus disse: Satanás foi amarrado. Foi amarrado. Ele amarrou Satanás e está expulsando demônios pelo Espírito Santo de Deus. É chegado o reino. E isso concorda com a profecia de Daniel, que fala que nos dias daquele quarto reino, daquela interpretação da estátua do sonho de Nabucodonosor, nos dias do quarto reino, que é uma referência ao Império Romano,
Deus suscitaria, sem auxílio de mãos humanas, cortaria da rocha uma pedra que se chocaria contra esta estátua, representando as nações, e estabeleceria seu reino, e o seu reino nunca mais teria fim. E nós entendemos que isso se cumpriu na primeira vinda de Cristo. Ele subiu aos céus, antes de subir, disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder, e ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, sobre todo principado e potestade, ele reina. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, é necessário que ele reine, colocando debaixo dos seus pés, um a um, os seus inimigos, até o último inimigo, que é a morte. Quando é que o último inimigo, que é a morte, será destruída? Por ocasião da segunda vinda de Cristo, porque neste dia da segunda vinda de Cristo, tragada será a morte, pela vitória haverá a ressurreição. E aí é que não vai ter mais para ninguém, não tem mais para inimigo. E agora a ideia de que Cristo vem e agora estabelece um reino milenar, 1000 anos com Satanás preso, e Satanás, depois, no final desses 1000 anos, solto por pouco tempo, e ele causa a maior rebelião. Como isso é possível? Isso seria um fracasso de Cristo reinando 1000 anos. Então, Satanás seria mais poderoso do que Jesus, porque em pouco tempo ele consegue mudar a cabeça da grande maioria. Só fica um arraialzinho pequeno, num acampamento em Jerusalém, numa cidade pequena como Jerusalém, em todas as nações do mundo, gente como a areia do mar. Gente, isso para mim é inacreditável. E aí o Senhor Jesus estará aqui, em Jerusalém, segundo o ponto de vista pré-milenista, reinando num trono em Jerusalém e ameaçado agora por gente com armas, com exército. Que batalha mais completamente assim, fora de propósito. Como essas pessoas vão acreditar que pegando em armas vão conseguir alguma coisa contra Cristo com um corpo glorificado, poderoso? Faz o menor sentido isso para mim. Entendeu, Natan? Eu fico assim, perplexo com essa interpretação. Ó, eu preciso encerrar o bloco, mas eu quero ouvir também as observações. Né? Vamos lá, 3 minutinhos aí pra gente, Natan, antes de chamar o intervalo, por favor. Tá, realmente são muitas coisas e coisas bem interessantes. Eu acho que tem uma riqueza muito grande nos capítulos 38 e 39. A gente não tocou nem na superfície dele, para falar a verdade, mas... Quanto tempo tem um curso de escatologia lá com você lá, Natan? Não, depende da disponibilidade. 1 hora, 10 minutos, o que tiver a gente usa. Mas Ezequiel 38 e 39, né, eu acho que é um dos principais textos a respeito do anticristo, né? Esse a quem o Hildo chama de besta, que na verdade, no meu ponto de vista, não tem sentido ser chamado de besta. Porque besta me parece ser, na verdade, uma referência profética a um reino, a uma nação ou a uma espécie de confederação de nações. Nos textos proféticos, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, os animais, né, que é a palavra que está lá, se diz o animal, o bicho, que para nós às vezes é besta, parece um termo técnico, mas não é. Não é um minotauro, um filho de Satanás com cruz credo, não. É um homem, Satanás, é uma besta, um bicho, um animal, que representa um reino, não é um homem. Então, a besta, na verdade, é um império, um reino, e se essa besta tiver um chifre, aí sim, esse chifre é um rei, é um homem forte que pode ser o anticristo. E Ezequiel 38 e 39 é um texto muito interessante que fala sobre esse homem que virá contra o povo de Israel, do qual todos os profetas têm falado. Depois da morte dele, na terra de Israel, nunca mais se blasfemará o nome de Deus. O que vai acontecer 1000 anos depois, quando Cristo tiver reinado, mencionado lá em Apocalipse 20, não é uma batalha. Mais uma vez, né, eu vou dizer, o texto não diz isso, fala que eles são seduzidos por Satanás, pessoas que provavelmente cresceram no milênio, que não conheceram o período em que Satanás estava solto, em que as pessoas experimentavam a tentação solta e frouxa. Então, elas têm a oportunidade de se decidirem, porque nasceram no milênio, Satanás é solto, e aí elas são seduzidas por ele. Não há uma batalha. Na verdade, elas se reúnem para tentar invadir a Cidade Santa, mas são consumidos com fogo que cai do céu, como está escrito. E Satanás é lançado no lago de fogo, onde já estavam, desde antes do começo do milênio, no finalzinho da tribulação, a besta e o falso profeta. Oh, Natan, eu queria ouvir uma coisa de você também, e depois o Bispo Hildo, para a gente encerrar o bloco. Muita gente vai fazer a geografia, né, de Magog e tudo mais. China, Rússia, Ucrânia... Isso é importante, isso é legal. Fala um pouquinho disso pra gente, porque estoura uma guerra lá na Rússia e na Ucrânia, pronto, né? Aí já começou... Exato. Inclusive, burburinho. a palavra Magog tem sido usada ao longo dos anos para fazer uma referência ao povo da Rússia, né? Inclusive, esse texto aqui, ó, de Ezequiel 38, 2, quando diz: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal.
Você vai encontrar isso em livros, em conferências, o pessoal dizendo que essas 3 palavras são referências à Rússia, a Moscou e a Tobolsk, por causa da referência sonora e tal, a similaridade, mas é uma tolice. Você vai ver que grandes comentaristas, a grande maioria dos estudiosos acreditam que as outras cidades mencionadas aqui, porque ele menciona as cidades pelo nome, inclusive uma delas que é mencionada no versículo 6, que é Togarma, todos acreditam, porque tem dados que comprovam isso, que era uma cidade do leste da Anatólia, a mesma Ásia Menor, que atualmente chamamos de Turquia. Então, se no versículo 6 de Ezequiel 38 ele diz que Togarma vem do norte, do extremo norte, das bandas do norte, e todos concordam que esse norte é uma referência à região da Anatólia, da Ásia Menor, da Turquia, então é o mesmo norte de onde virá Gog. Então Magog, a terra dele, é no mesmo norte onde está Togarma. Porque o problema é que o pessoal, os teólogos, talvez americanos, demonizaram a Rússia, né, durante os anos, e como aqui dizia que esse último inimigo viria das bandas do norte e o anticristo, da maioria dos pré-tribulacionistas e de alguns colegas de ministério, ele vem da Europa, que eu não concordo, então eles tinham que encontrar uma resposta e uma solução para esse inimigo que não vem da Europa. Então ele não pode ser o anticristo, na interpretação deles. Sim. Então eles inventaram, me perdoem aí por essa, né, expressão, mas é como se fosse mesmo uma invenção para resolver um problema. Então é um suposto, eles dizem que é um suposto inimigo que vem antes de Gog, que vem antes do anticristo, que vai atacar Israel, mas vai ser morto, aí depois ele abre o caminho para o surgimento do anticristo. Mas por várias razões isso não faz sentido. E uma delas é aquela citação de Ezequiel 39, que ele diz que quando Gog foi eliminado, nunca mais se blasfemará o nome de Deus na terra. E ele será conhecido pelas nações como santo em Israel e não de. Ora, se o anticristo é o maior blasfemador de todos os tempos, como outros textos demonstram, como é que depois da morte de Gog, o maior blasfemador vai vir e Deus diz que quando Gog morre, o nome dele não será mais blasfemado? É porque Gog e o anticristo devem ser a mesma pessoa, né? Que é por isso que ele fala isso. Então, o que é que eu entendo? Os lados do norte, na época de Ezequiel, dizia respeito ao extremo norte habitado, conhecido por ele, e não da nossa realidade. Sim. Não é a Rússia, é a Anatólia, a Ásia Menor. Aí o pessoal diz, não, mas tem que ser a Rússia, porque se você continuar... Bom, se for para seguir esse raciocínio, então, se é para ir até o extremo norte de forma literal, do ponto de vista da gente, por que parou na Rússia? Por que não foi para a Finlândia, para a Noruega, para a Suécia, para o Polo Norte? Não tem sentido, né? No meu ponto de vista, ele está falando do mesmo inimigo que vai vir daquela região da Síria, da Turquia, por ali, né? Boa. Só para ouvir também, apesar que eu já até imagino que você vai falar, né, mas para a gente poder encerrar o bloco também, sobre essa associação com as guerras de hoje e os territórios atuais também. Sempre aparece o Putin aí na figura, né? Eu concordo com o colega Natan em que os inimigos de Israel, historicamente, vinham do norte, né? A gente pode ver da Ásia Menor, ou os persas, ou da Babilônia. Então, a encrenca vinha de lá. Então, isso é notório, não há nenhuma surpresa. A Síria, tudo vem daquela região. Então, tranquilo. É uma clara referência àquilo que historicamente se passava, ou seja, seus inimigos históricos vinham daquela região, e eu concordo com ele, a Ásia Menor e ir para a Rússia e querer ir para outro lugar. Eu acho que isso é uma tentativa. Esse é o problema da manipulação política de textos como esse, né? E também de xenofobia que poderíamos, de repente, desenvolver a partir daí. Aí é que eu vejo, sabe, Natan, uma cura da interpretação ou da maneira da apresentação desse tema em Apocalipse, porque ele não traz mais essa questão geográfica como vindo do norte, ele dá uma universalizada, como de toda essa sedução abrange todas as nações de todas as partes da terra, de todos os cantões da terra, digamos assim. E é um motim, um levante, uma revolta contra o arraial de Deus, contra o povo de Deus. Então, eu vejo que essa é uma universalização nesse sentido, e isso nos poupa de especulações que poderiam levar à xenofobia ou até a uso político indevido e inapropriado. Boa. Vou precisar encerrar o bloco. Infelizmente, nosso tempo é muito rápido mesmo. No próximo bloco, ele é bem curtinho, mas meus convidados vão fazer considerações finais e oferecer uma aplicação para você. E agora? O que você tem que fazer com tudo isso aí? Tá bom? Fica ligadinho aí. Tenho certeza que ainda tem mais aprendizado para você na sequência. Antes disso,
Tome nota do telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto. Código 11 3115 0819. Código 11 3115 0819 é o telefone da Grade. Anota, amanhã, em horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas. Você que gosta de estudar as Escrituras Sagradas, gosta de estudar teologia, tenho certeza que a Grade vai te oferecer um formato, um modelo que vai se encaixar na sua rotina, no seu dia a dia e você vai poder estudar, tá bom? Então procure pela Grade. Além disso, para você que curte a HIT, gosta da nossa programação, tá aqui o site. Entra lá que tem muita informação da emissora, dos programas e da nossa programação. Além disso, a HIT está em todas as redes sociais. É só você procurar que você vai nos localizar por lá. No YouTube, no canal oficial da HIT, você consegue localizar todos os programas, ficam lá à sua disposição. Além da transmissão ao vivo, você consegue ver e rever toda a nossa programação. E aí você pode compartilhar também os nossos conteúdos, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje, tentando responder a seguinte pergunta, né? O que são Gog e Magog? O que isso significa? Voltando, obviamente, os nossos olhos para os textos das Escrituras Sagradas e tentando pensar dessa leitura algumas possibilidades de interpretação com relação a esta pergunta. Na sequência, os meus convidados vão oferecer considerações finais e uma aplicação para você, tá bom? Então fica ligadinho aí que o professor Natan Rufino e o bispo Hildo Melo vão fazer isso na sequência, tá bom? Antes disso, deixa eu dar aquela moral para você que gosta do Vejam Só, acompanha o programa e participa mandando a sua foto. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente que eu vou mostrar na sequência. Você pode mandar a sua foto pelo Facebook ou pelo Instagram. Nas duas plataformas, é só você colocar lá, programa Vejam Só, que você vai nos localizar. Vai lá no nosso perfil, na nossa página, procure pelas mensagens, que é aquela mensagem que você vai enviar direto para a nossa produção. E lá você já faz uma selfie, tá bom? Bem simples, bem rápido, e já encaminha na mensagem. Junto com a foto, mande o seu nome completo, a cidade e o estado. É simples, é fácil, não precisa de muita produção. A gente quer facilitar o seu acesso, quer que você participe do programa. Então vai lá agora, aproveita, faz essa foto aí e manda pra gente. Todo mundo que mandar foto vai concorrer a um presentaço aqui do Vejam Só que eu vou mostrar na sequência. Primeiro, vamos às fotos. Quem vai aparecer aí pra você é a nossa telespectadora lá de Goiânia, capital do estado de Goiás, Maria Aparecida Almeida. Aí a Maria acompanhando o Vejam Só, ela fez do jeitinho que eu falei, fez a selfie e mandou. Maria, obrigado, viu? Pelo carinho, obrigado pela audiência. Maria, inclusive, mandou mensagem lá no Instagram também, super gentil, super carinhosa. Fala que acompanha todos os programas. Obrigado, viu, Maria? Deus abençoe. E a minha oração é que o Vejam Só continue sendo bênção na sua vida. Próxima foto vem lá da Paraíba, da cidade de Sapé. Como é que é lá? Terra do abacaxi. Terra do abacaxi, Natan. Aí Docinho. sim. Ô Lázaro, você não me mandou essa informação não, viu, Lázaro? Que era a terra do abacaxi, mas o Lázaro, que aparece aí na foto, acompanhando o Vejam Só, disse que o sonho dele é participar de um debate aqui no Vejam Só. Aí traz um abacaxi para a produção descascar aqui, ô Lázaro. Que daí você vem aqui, aproveita e vem participar dos nossos debates também, viu? Obrigado, meu irmão, pelo carinho. O Vejam Só continue sendo bênção na sua vida. Espero um dia te receber aqui pra gente poder conversar e bater um papo também, tá bom? E encerro as fotos lá no Rio de Janeiro, São João de Meriti. E quem vai aparecer aí é o Sérgio Mateus, nosso telespectador lá do Rio de Janeiro. Sérgio, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Ela fez a selfie e mandou. Boa. Obrigado, meu irmão.
Deus abençoe, Sérgio, você, toda a galera do Rio aí, que tem participado muito do Vejam Só. Está quase encostando no pessoal da Bahia e Minas Gerais. Por enquanto, estão encabeçando aí os estados que mais participam do programa. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a esses 2 presentes. Primeiro, uma Bíblia, oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele está super bonito, fino acabamento editorial. Bom, material da Sociedade Bíblica dispensa apresentação. Nós vamos mandar aí para você. O outro presente é um livro do professor Adalto Lourenço, A Triste História da Evolução. É um material infanto-juvenil para você poder ler com seus adolescentes, com as suas crianças e explicar um pouquinho sobre a teoria da evolução, o criacionismo, explicar para eles de uma maneira super ilustrada, didática, sobre essas questões, tá bom? O professor Adalto é, obviamente, referência nesta temática e vale muito a pena. Nós vamos mandar aí na sua casa. Manda sua foto que você vai concorrer, tá certo? Meus irmãos, 3 minutinhos para cada um, para essas considerações finais e uma aplicação para quem nos assiste. Bispo Hildo, como eu comecei o programa com o Natan, nesse bloco vou começar contigo. Por favor. Muito bem. O Apocalipse capítulo 20, quando cita esse conflito aí das nações e os denomina Gog e Magog, é uma demonstração de como se cumprirá a profecia de Ezequiel 38 e 39, que de fato não descrevem no capítulo 38 de Ezequiel e capítulo 39 uma batalha distinta, mas a mesma batalha, é como uma recapitulação, novos detalhes e contornos e tudo mais. Assim, a gente vê o cumprimento também no livro de Apocalipse. O Apocalipse não é um livro de eventos cronológicos que vão do começo ao fim, né? Ele de fato são visões que muitas vezes estão em paralelo, vão se, assim, digamos, se somando. É um novo quadro, é a coisa de uma nova perspectiva com mais detalhes e vai ganhando intensidade e tudo mais. Portanto, a gente vê no capítulo 19, basicamente, uma descrição do juízo final, de uma segunda vinda de Cristo que põe fim a todo inimigo, a toda oposição e a descreve nos mesmos termos encontrados no capítulo 38 e 39 de Ezequiel, até mesmo com essa reunião das nações, sedução e de repente a grande batalha que termina com a vitória de Deus, do povo de Deus, e termina com os pássaros sendo convocados para um grande banquete. É o que nós vemos no capítulo 19 e agora descrito em termos de um Cristo que vem como labareda. Jesus não precisa, ele vai estar aqui, ele não vai precisar de um auxílio de um fogo do céu. Ele é indestrutível, glorificado. Ele é o fogo que vem do céu. Jesus vem na segunda vinda com labaredas de fogo. Ele desce com fogo e assim, com o sopro da sua boca, com fogo, destrói todo o poder do inimigo. Então, ali é um resumo da ópera, digamos, da história, do final da grande e última batalha, que é descrita com mais detalhes no capítulo 19. Uma coisa que eu acho muito interessante, no capítulo 38, versículo 11 de Ezequiel, é dito assim que esse inimigo, que esse Gog, ele vai ser usado, que ele vai se levantar contra um povo pacífico. É muito interessante isso, contra o povo pacífico, que não tem muralha, que não tem arma, né? O povo judeu realmente não se enquadra na categoria de povo pacífico, pelo menos historicamente falando. E que não tem arma, que não tem nada. E quando o inimigo é destruído, não por força humana, porque as armas da nossa milícia não são carnais, antes são poderosas em Deus, a nossa armadura é espiritual e a nossa milícia é espiritual, e mesmo quando os inimigos vêm, a gente deixa isso nas mãos de Deus. Aí o que acontece? Capítulo 39, esses inimigos são destruídos e os moradores da cidade, olha que coisa linda, eles saem de Israel, eles fazem das armas desses inimigos, eles fazem churrasquinho. Eles vão comer, vai ter 7 anos de churrasco sem precisar ir para... Isso é uma figura de linguagem maravilhosa.
das armas dos inimigos que agora se transformam em lenha para fogueira, para fazer comida, para coisa boa e não para matar gente. E eu sou muito contra essa ideia armamentista que anda por aí tomando conta de tantas cabeças. O povo de Deus é um povo pacífico, sem arma e que confia no poder e na provisão de Deus. Amém. Obrigado, Bispo Hildo, pelo carinho, pela parceria aqui com o programa. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. Os contatos do Bispo Hildo à sua disposição lá no perfil oficial do Instagram, tá bom? Do Vejam Só. Chega por lá que você vai acessá-los. Natan, 3 minutinhos também para o irmão. 3 minutos? Isso. Tá. Bom, eu acredito que a questão escatológica, que está muito em voga ali nos textos de Ezequiel 38, 39, inclusive Apocalipse 19 e 20 também, eles mostram um plano de Deus, né? E os protagonistas deste plano, obviamente, são os israelitas, né? Tanto é que o próprio Senhor Jesus, ele diz que o anticristo ele terá uma obsessão pelo povo judeu. Ele invadirá o lugar santo. O lugar santo não é outro senão a terra santa, a cidade santa, que é por isso que ele diz que devem fugir da Judéia. E lá em Daniel, no capítulo 12, no versículo 7, ele diz assim: eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Que isso, ele vem falando da tribulação, que é o tempo de angústia para Jacó, uma referência aí ao povo de Israel, obviamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esses 3 tempos e meio são os mesmos 42 meses, 1.260 dias, que equivale a 3 anos e meio, que é o tempo para cada metade da tribulação. E lá em Mateus 24:15, Jesus demonstra, citando o livro de Daniel, que o anticristo invade a terra de Israel justamente no ponto médio da tribulação, que, segundo o livro de Daniel, durará uma semana de 7 anos. E aí ele diz que depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, isso vai se cumprir, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, isto tudo acontecerá. Isso é o finalzinho do livro de Daniel. Ele está falando aqui que Deus ele há de tratar com Israel de forma bastante severa. De fato, um dos objetivos, um dos propósitos da tribulação, que inclui a guerra de Armagedon, da qual Gog faz parte, né? Gog de Ezequiel 38, é justamente quebrantar esse orgulho do povo de Israel. Essa soberba, essa dureza de coração, porque foram os judeus quem mataram Jesus, mataram os profetas, perseguiram os apóstolos, né? E são inimigos de todos os homens, como diz 1 Tessalonicenses 2, do 14 ao 16. Porque a quem muito é dado, deste muito será cobrado. E Deus, ele cumpre as suas promessas. Deus, ele não rejeitou o seu povo de Israel, como Paulo fala muito bem em Romanos capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Mesmo depois do surgimento da igreja, ele ainda se dirige a Israel chamando-o de povo de Deus, né? Além dele ter dito que não os rejeitou, ele disse, não rejeitou o seu povo. Ele ainda os chama de povo de Deus. E Deus, ele cumpre as suas promessas. Então, há um tratamento futuro que Deus há de dispensar aos judeus, aos israelitas, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus há de voltar a tratar com eles de forma direta e por meio deles com o mundo, né? Porque Deus, ele escolheu os descendentes de Abraão para, por meio deles, salvar toda a terra, porque a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Jesus disse isso à mulher samaritana. Então, Deus escolhe os israelitas para que, nesse relacionamento, as nações escolhessem a Deus ao observarem o comportamento, a vida e tudo mais. Então, o que nós vemos aí é Deus cumprindo de forma pontual e precisa, milimetricamente, minuciosamente, tudo aquilo que está prometido em muitos textos proféticos. Toda a profecia, né? Não ficando nada para trás. Boa. Natan, de novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo Amém. carinho, com atenção aqui com o Vejam Só. Os contatos do Natan também estarão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Chega por lá para você conhecer um pouquinho melhor do trabalho do irmão, inclusive, quiser ter acesso ao material dele, são alguns livros também, aí vale muito a pena você conhecer, tá certo? Antes da gente encerrar a edição de hoje, põe na tela aí o resultado da nossa enquete. E a gente perguntou lá, na sua opinião, né, o que são aí Gog e Magog. 22% apontaram príncipes da terra, 22%. 21% o anticristo, 57% votaram em regiões geográficas, né, dizendo que Gog e Magog fazem referência a locais, regiões. Obrigado, viu, a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho da sua audiência também, respondendo a nossa enquete, mandando as suas observações. O Vejam Só é feito para você,
E a gente sempre conta com a sua participação também, ela é fundamental, tá bom? Muito obrigado por acompanhar mais essa edição. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, preparado com muito carinho para você. Um forte abraço e até lá!